Graça e paz, igreja. Uma alegria muito grande hoje ter a oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus na revista, da nossa EBD, que é a lição 9, que fala edificai uns aos outros, na revista uns aos outros, que nós estamos usando esse semestre aqui. Já tivemos 8 aulas, hoje é a aula número 9 e é uma alegria muito grande. Então quero começar orando para que Deus nos conduza e que Ele fale conosco, tanto nós que estamos aqui gravando, para transmitir para você, quanto para você aí, seja o dia, o horário que você está vendo esse EBD, para que Deus te abençoe grandemente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade, Pai, que muitas vezes nós nos esquecemos, que é termos o acesso à Tua Palavra e podermos lê-la, e podemos estudar e meditar e conhecer o Senhor cada vez mais através da Tua revelação, Pai. Que o Senhor nos conduza nessa aula, que o Senhor use a minha vida para transmitir o Teu Evangelho, a Tua Palavra, e abençoe os meus irmãos que estão ali em casa agora. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uns aos outros, uma coisa muito falada, nós sempre falamos de edificação, de crescimento, de ajudar, de servir um ao outro, e essa lição vai trabalhar alguns pontos com relação a isso, mas de uma perspectiva um pouco diferente. O texto base que ele usa é Efésios 4, de 7 a 11, que eu vou estar lendo agora. Eu vou estar lendo na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Se você tem a RA, que é a versão padrão da nossa igreja, não se preocupe, as diferenças são muito poucas, tá bom? Então, Efésios 4, a partir do verso 7, diz: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista ao que? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto está falando, entre muitas coisas, muitos aprendizados, sobre a questão de que o corpo, ele precisa estar em todo o tempo envolvido para que esse próprio corpo possa se manter. Tudo isso ligado ao cabeça, que é Cristo. Então, Cristo é o cabeça e ele denominou pastores, evangelistas, mestres, para que eles possam o quê? Dar instrução aos membros da igreja, para que esses membros possam se parecer com Cristo. E que esse corpo que parece com Cristo possa se desenvolver e ser maduro. E essa maturidade quer dizer que é mais parecido com Jesus. Então, todas as pessoas são importantes. Então, quando ele diz aqui no corpo bem consolidado, verso 16, pelo auxílio de todas as juntas, todas. Então não importa a função, não importa o quanto que você aparece ou não dentro do corpo, você é tão importante quanto aquele que aparece um pouco mais. Um exemplo simples aqui para que possamos entender: eu estou aqui gravando e nós temos aqui o Carlos e o Maurício que estão gravando. Sem isso não é possível que você pudesse estar vendo esse EBD. E sem o Wesley, por exemplo, que está lá embaixo e que abriu e que separou as chaves, também não era possível, sem administração e por aí vai. Então, assim, cada parte do corpo tem a sua função e isso tem um resultado. O resultado disso é que eu estou aqui gravando, mas o resultado da igreja é que ela seja parecida com Cristo.
E o texto-chave que ele usa aqui na sua revista, que você vai ver aí, está lá em 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutualmente, como vocês têm feito até agora. Bem, o que o autor dessa revista está nos conduzindo? Ele faz uma observação bem interessante, que ele diz assim, que sem quebrantamento e submissão, e sem oração e sensibilidade espiritual, o corpo não consegue se ajudar, ele não consegue se complementar, ele não consegue viver, ele não consegue ser um organismo vivo. Então você precisa dessas características, que é um coração quebrantado, uma submissão a Cristo, uma vida de oração, e através dessa vida de oração você tem uma sensibilidade espiritual para que você consiga identificar as dificuldades do corpo e você auxiliar o corpo. Só que é interessante o que ele faz. Normalmente quando nós estamos estudando o corpo, nós vemos maneiras de edificar, como devemos fazer, e o autor vai por um caminho interessante, que ele aponta três problemas que dificultam as pessoas a se ajudar mutuamente, a ajudar com que o corpo ele se automantenha. Automantenha num sentido figurado, mas é que o corpo consiga estar todo o tempo se ajudando e dependendo de Cristo. E o que ele fala? Ele coloca três coisas. Primeiro é o problema da indisposição. O segundo problema que ele fala é o individualismo dentro da igreja. E terceiro, ele parte para a questão da desconfiança. Quando ele fala dessa questão de indisposição, é interessante que ele começa usando aquele texto de Hebreus que fala assim que: pois quando deveriam ser mestres, levando em consideração o tempo ocorrido, então ali está sendo falado vocês, crentes há tempos de igreja, que já deveriam estar sendo mestres, mas não, por uma indisposição, passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Então nesse texto de Hebreus, o que chama a atenção é essa questão que o texto bíblico diz, que é assim: olha, vocês já eram para estar maduro, mas por uma indisposição de vocês, seja por qualquer fator, vocês estão agora como se novos na fé. Vocês estão precisando de leite, sendo que vocês deveriam estar com material sólido. E esse é um problema, porque muitas vezes as pessoas se achegam à igreja, só que elas não estão amadurecendo. E um dos motivos, não é o único motivo, mas um motivo é a indisposição que ela tem, por N fatores, de amadurecer, às vezes de uma falta de discipulado, às vezes do interesse pessoal da pessoa, às vezes da comunidade não abraçou essa pessoa, ou essa pessoa não se sentiu abraçada. E isso faz com que a pessoa não consiga amadurecer. E essa indisposição é algo que atrapalha. Então, o que ele fala que é a solução? Como nós vamos resolver esse problema? Se você vai lá em Atos 2,42, diz assim que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o primeiro caminho que o autor fala assim: você, igreja, você tem que olhar para esse povo indisposto e você tem que orar por eles. Você tem que interceder por eles. E é engraçado que o texto lá de Atos fala que perseveraram. Não é simplesmente uma oração única, mas é você constantemente você observar, por exemplo, num culto de domingo, num PG, numa reunião que você participa da igreja, encontro de casais, se você é jovem, encontro de jovens, um irmão que parece não estar muito bem, que está com dificuldade, você ora, você persevera. Mas não só no persevera individual, mas muitas vezes mais irmãos identificam esse problema. E você pode, junto com esses irmãos, perseverar para que esse irmão consiga sair dessa indisposição. Uma outra questão que ele levanta é você levar a palavra de Deus. E o próprio texto de Atos 2,42 fala que eles perseveravam na doutrina. Esse é um ponto que não está na sua revista, mas eu queria enfatizar, que eles perseveravam também na doutrina, na palavra. E o texto que ele usa lá, que você vai encontrar na sua revista, é o texto que Paulo está falando lá para os presbíteros de Éfeso, que diz: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e ensinar isso a vocês publicamente e de casa em casa. Então Paulo está falando, eu falo, né? Nós vemos muitos textos de Paulo falando publicamente, mas ele também ia nas casas e ensinava essa doutrina, ensinava a palavra de Deus, encorajando os irmãos muitas vezes para que não desanimassem. Então nós temos que orar, nós temos que levar a palavra até esses irmãos e nós temos, como nós vimos no texto inicial de Hebreus, nós temos que exortar também em amor esses irmãos.
mostrar para eles. Muitas vezes os irmãos não conseguem identificar que estão nesse desânimo espiritual ou nessa frieza, como as pessoas gostam de dizer, espiritual. Mas nós temos esse dever, assim como o autor de Hebreus fez lá com aquele povo, nós também devemos fazer com cada irmão da igreja. E nós devemos entender que isso é um ato de amor. A Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. A correção feita de uma maneira amorosa, sincera, e para levar o irmão, para que ele se encaixe no corpo, é uma prova de amor. Isso é o que a igreja deve ir atrás. Só que o autor também fala o que a igreja deve permitir. Permitir que esses membros façam. Que ele tenha um acesso fácil a todos nós. E tem um texto que eu vou pedir para você abrir na sua casa em 1 Tessalonicenses 2,7, um texto muito interessante, que eu vou ler com você aqui, e nós vamos pegar aqui alguns aprendizados, que diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7, diz: embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando dia e noite, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Cristo. Vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa, irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viver uma vida digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória. Gente, olha que texto lindo. Esse texto está dizendo que Paulo fala assim, eu poderia estar aí com vocês e só exortar, só falar da palavra, mas eu fiz muito mais. Aqui fala de afeto, fala de pai, fala de mãe, fala de carinho. E esses irmãos que estão nessa dificuldade, ao se achegarem a nós, seja nós na igreja, ou na sua casa, ou na minha casa, esses elementos deveriam ser encontrados. Um irmão que passa por dificuldade, ele precisa sim da exortação em amor, precisa da correção, mas ele precisa do afeto, ele precisa de carinho, ele precisa ser cuidado e amado. Não é um amor por amor simplesmente, mas é um amor que conduz ao verdadeiro amor que é Cristo. Então ele diz isso. Ele também fala lá na nossa apostila que nós temos que ter o tempo aberto, recepção calorosa, alegria. E aí você vai lá ler em Hebreus 10, 25, que não deixeis de congregar. Você vai lá ler em 3 João, por exemplo, que o apóstolo aí fala que muitos irmãos falaram mal, e os que falaram mal não aceitaram receber, e além de não receberem, aqueles que queriam recebê-los foram expulsos da igreja e não deixaram que eles o recebessem. Então, isso é muito grave. Ali está sendo falado de recepção, de carinho, de afeto, de comunhão, e aqueles irmãos ali da carta de João se recusaram a fazer isso. Mas ali o João fala que quando estiver presente, ele irá relembrar todas essas coisas ali. Então, quando as pessoas se achegam a nós, quais são os elementos que elas encontram? Quais são as características do Evangelho que elas encontram em nós? Elas conseguem achar um lugar onde elas vão poder ser amadas, cuidadas, tratadas, corrigidas, ou não? Elas acham um afastamento, um distanciamento. Isso é algo que é perigoso. E nós, como um corpo, não podemos permitir, não porque somos bons, mas porque isso envergonha Cristo, e não é isso que Cristo quer do seu corpo, né? Levando ele para nossas casas, como eu falei, lá em Atos 16, ali no final, fala de uma mulher chamada Lídia, que ela aceitou Jesus, e no final ali ela fala assim, se julguem que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então ali Paulo está falando que foi um constrangimento essa atitude da irmã. Quando nós vamos estudar as características de diáconos, de presbíteros, uma característica que aparece nos textos é os irmãos que
são bons mordomos que recebem as pessoas em casa, que são hospitaleiros. E nós sabemos que quando se fala nessa questão, apesar de serem características de um líder, isso reflete uma característica que deve ser da igreja. Então nós devemos ser pessoas hospitaleiras, receber as pessoas, cuidar delas e conduzi-las a elas ao melhor caminho. Bem, isso é o que o texto fala que nós devemos fazer com pessoas que estão indispostas. Mas tem um segundo elemento que ele levanta aí, que são as pessoas que são individualistas. Essas pessoas elas têm dificuldades porque elas se isolam e esse isolamento ele pode acontecer por N motivos. O texto ali vai falar ali em 2 Timóteo 2,26 que Satanás ele tem um envolvimento nessas questões ali quando o texto está falando sobre debates, sobre questões ali de não entrar em vãs discussões, e quando ele fala que nós devemos fazer isso de uma maneira sadia, em amor, o texto encerra falando, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livre dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então ele está falando que existe sim uma questão que o diabo tem esse foco em individualizar as coisas. Não é a única situação, mas nós devemos saber que acontece isso. E temos o nosso coração que é enganoso. Então existem várias situações que nós enxergamos de uma maneira e isso nos faz ficar isolados. Mas lá em Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Deus pode, somente Ele. E aí, a revista nos traz algumas questões que eu gostaria que você refletisse aí na sua casa, para saber se você não foi atingido por algumas dessas coisas e por algum motivo você está ficando mais isolado, mais afastado. Então ele levanta a questão da discórdia quanto ao desempenho. As pessoas pensam diferente sobre como agir de tal maneira. Choque de personalidade. Às vezes você tem uma característica um pouco mais quieta, ou tem uma característica um pouco mais forte, e quando está esse encontro, às vezes não se dá muito bem, e aí você acaba se afastando por isso. Tratamento injusto. Acontecem injustiças na igreja. Não só na igreja, em qualquer lugar. E se você não sentar e acertar essas coisas, isso é um problema. Competição entre os membros da igreja. Acontece também. Existem competições. Pode ser por características, pode ser por personalidades, pode ser por pecados, mas existe. E ele fala assim que qual é a solução para isso? A solução, ele fala que está lá em 1 Coríntios 1, 30-31. Que diz assim, mas vocês são dele. Dele quem? De Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então, qual que é a solução para essas dificuldades? Existem muitos textos que vão nos ajudar, mas a questão é nós devemos procurar esses princípios na palavra de Deus para resolver todos esses casos. O que a Bíblia diz, como poder se resolver, confessar uns aos outros, por exemplo, o pecado, e pode ajudar nessa situação, mas existem padrões bíblicos de como a igreja deve ser dirigida. E ele está falando que nós devemos buscar esse padrão, nós devemos buscar esta solução para isso. Nós somos nós não somos uma organização, nós somos um organismo, nós não somos uma instituição. Nós somos uma comunidade, nós não somos uma empresa, nós somos o corpo vivo de Cristo. Como nós vemos em Efésios, existe um cabeça, existe um corpo que está submisso a Ele. Então não adianta querer às vezes tratar as questões aqui como as coisas lá fora acontecem. Não é assim. O dono da igreja é Cristo. E Ele diz como devemos agir em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Então nós não somos uma instituição, nós somos uma comunidade, nós somos um grupo de pessoas resgatadas por Jesus, salvas por Ele, e que cada um tem uma função importante. Cada um é importante no seu ponto ali. Somos o corpo. E engraçado que esse texto que ele fala de 1 Coríntios 12, 25, se você for olhar ali, Paulo faz sérias críticas àquele povo, né? A igreja ali de Corinto, né? E mesmo com todas essas dificuldades, olha o que ele diz a partir do capítulo 12, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns para com os outros. De maneira que, se um membro sofre,
todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Nós somos um só corpo. Quando alguém sofre, todo o corpo sofre. Quando alguém se alegra, todo o corpo se alegra. Essa deveria ser a regra. Nesses últimos anos, passamos por tantas lutas com irmãos. O exemplo aqui é a irmã Rose, que luta há muito tempo, e ver a igreja se mobilizando, a igreja preocupada, a igreja cuidando, foi muito importante. Eu tenho certeza que isso edificou tanto a irmã quanto as pessoas. Porque nós somos um só corpo. Nós tivemos várias lutas e não devemos ignorá-las, fingir que elas não existem. Porque se o meu dedinho começar a doer agora, todo o meu corpo vai sofrer. Há 2 semanas atrás eu retirei o siso e todo o meu corpo aqui está sofrendo com isso. Então, irmãos, não importa se é uma parte visível ou invisível, se é uma parte pequena ou grande, todo o corpo é afetado. Isso é uma coisa que nós devemos sempre estar lembrando. Nós também, por último, ele fala da desconfiança da igreja. A desconfiança da igreja. Ele cita aqui um trecho da Bíblia Shedd, né, do Dr. Shedd, que diz: somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Olha que frase forte. A grande questão é, você individualmente, na sua casa, com a sua família, e quando essa sua família se junta com outra família, que nós nos encontramos na igreja e formamos o corpo, nós somos esse exemplo que o mundo não pode negar que somos filhos de Deus. O jeito como fazemos negócio, como criamos nossos filhos, como administramos as finanças, como cuidamos das nossas esposas, como cuidamos as mulheres dos maridos. Será que a maneira como nós fazemos todas essas coisas, como nós ajudamos os necessitados, aqueles que passam por dificuldade, será que as pessoas olham para nós e falam, não há como negar, são filhos de Deus? É dessa maneira que o Dr. Shedd diz que deveríamos viver. E não é fácil, porque existe a desconfiança. E aí a revista nos traz aqui alguns passos de como deveríamos agir nessas situações. Né? A primeira coisa que ele diz é deve existir, cordialidade e intimidade entre os membros da igreja. E aí lá em Filipenses, a partir do verso 7 diz, né, Paulo falando ali, diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu trago no coração, olha só, está no coração de Paulo, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. O amor só pode crescer se houver a intimidade. Não tem como. Um pai ama o filho incondicionalmente. Só que quando o filho nasce e quando o filho vai crescendo e quando o pai tem o prazer de estar com o filho, com certeza o amor, ele se transforma, ele aumenta. Isso é só um exemplo simples. Nem sei se é o melhor, mas é. Não tem como haver amor, crescimento, desenvolvimento sem intimidade. Tanto nós para com o próximo, quanto de nós para com Deus. Aqui uma breve reflexão. Você tem investido tempo na sua vida de oração, na sua vida devocional, no seu estudo da palavra, a palavra revelada, que fala sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós? Você tem investido tempo estudando, gente, orando, dependendo de Deus para conhecer esse Deus que nos salvou? Muitas vezes nós nos achegamos à igreja e nossa vida devocional vai decaindo e nós nos esquecemos que é a intimidade com Deus em todo o tempo que nos faz conhecê-lo cada vez mais, depender cada vez mais e amá-lo. Ele também fala que a igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão. Isso está lá em Filipenses 2, de 1 a 4, que diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar,
tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Onde que isso vai acontecer? Todos os elementos, se há grupos fortes de comunhão, aqui nós temos os PGs, por exemplo, que deve ser um lugar que você deve experimentar um pouco disso, mas não só isso, numa pizza com os irmãos, numa visita, como já foi falado em um dos elementos aqui à casa, um telefonema pedindo ajuda por alguma questão, seja emocional, espiritual, financeira, por aí vai, quando você compartilha, quando você abre o seu coração e compartilha com os irmãos. A comunhão é necessária para que essa desconfiança, essa insegurança possa se quebrar. Os dirigentes, terceiro, devem ter total consideração por todos os membros da igreja. Então, nós lemos o texto de Efésios que fala que Deus constituiu ali os apóstolos, os mestres, os evangelistas e por aí vai. E esses homens devem ter um cuidado especial com a igreja, né? E é muito interessante que esse texto, que fala lá em Filipenses de 4 a 7, ele tem uma frase lá no finalzinho, quando ele está falando das mulheres que cooperam com o ministério, mas ele diz, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo e repito, alegrem-se. Esse deve ser uma das características dos líderes quando cuidam dos liderados, cuidam da igreja, cuidam do corpo. É essa alegria em cuidar para que esse membro consiga exercer plenamente o papel dele na igreja. Concluindo, algumas questões. O texto aqui, a revista diz que temos a responsabilidade de ajudar a igreja a crescer, a ser e a fazer o que Jesus o criou para fazer. Temos de buscar com discernimento espiritual aquilo que edifica a igreja e não a destrói. E ele usa o texto que fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nesta tarefa de edificar a igreja é sempre bom lembrarmos as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, que é um dos nossos textos, que diz, irmãos, animem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Agora, irmãos, uma questão rápida para encerrarmos. Quando é que a igreja vai conseguir ficar longe desses problemas que é a indisposição, o individualismo e a desconfiança? É quando por esforço humano nós simplesmente olharmos para a palavra e tentarmos com a nossa carne fazermos essas coisas? Isso tem o seu papel. Mas é quando nós entendermos que Cristo nos tirou e nos livrou dessas coisas. E Ele abriu mão de todas essas coisas para que pudéssemos fazer parte desse corpo. Nós tínhamos uma indisposição. Cristo estava nos céus, do lado do Pai. E Ele não foi indisposto, Ele teve disposição. Se formou homem e veio para a terra para que eu e você pudéssemos, a partir do sacrifício dele na cruz, sermos reconciliados com Ele. Então não foi essa atitude que Cristo teve conosco. Ele não foi individualista, Ele poderia ter falado, eu vou ficar aqui, e eu não quero nem saber, eu já estou com meu Pai, e eu já estou desfrutando da presença dEle. Mas Ele não fez isso, Ele não foi individual, Ele olhou para o corpo, Ele olhou para a noiva e falou assim, eu vou me entregar por essa noiva. E Ele confiou em Deus. Ele confiou. Quando ele falou ali, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Ele confiou para que eu e você pudéssemos experimentar algo transformador. E a partir da nossa salvação, a partir de sermos resgatados da nossa morte, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, foi a partir daí que eu e você encaixamos na cabeça, que é Ele, encaixamos no corpo, e a partir daí nós estávamos mortos e agora somos vivos. Então, irmãos, quando nós olharmos para a igreja, a referência não deve ser aquilo que nós podemos fazer pelos irmãos, mas é aquilo que Cristo já fez por nós. E quando temos esse padrão, essas ações que devemos fazer, não são nada comparado àquilo que já recebemos de Cristo. Nada. E aí,
Nós não fazemos as coisas porque queremos, mas fazemos as coisas porque fomos resgatados, porque fomos alvos desse amor. Amém? Espero que você tenha sido edificado assim como eu fui. Vou orar aqui para encerrarmos. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou e nos livrou, Pai, da morte eterna. E por causa disso somos um corpo. E a partir disso nós podemos edificar e ajudar e animar uns aos outros. Não fazemos isso porque somos bons, mas fazemos isso porque o Senhor é bom e o Senhor fez isso por nós, Pai. Que nunca possamos nos esquecer que tudo que fazemos foi porque fomos resgatados pelo Senhor. Que nós possamos ser um corpo que te glorifica, Pai, e que mostra quem é o Senhor desta terra. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais.